Olá! Hoje a gente mergulha num clássico absoluto do cinema. 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Oi, e para guiar nossa conversa, a gente tem um resumo, né? Um resumo.txt. Exato. A ideia é explorar as ideias centrais que esse material destaca sobre o filme. Ótimo. E logo de cara, o resumo já frisa a parceria do Kubrick com o Arthur C. Clarke. Veio do conto A Sentinela, né? Isso. E a intenção, segundo o texto, era clara: fazer uma ficção científica diferente, mas filosófica. Totalmente, fugir dos clichês da época. E o material descreve 2001 não só como filme, mas como uma experiência sensorial e intelectual. Uhum. O resumo bate muito nessa tecla, que ele desafia a narrativa comum, sabe? Usa muito o silêncio, a imagem. E o simbolismo, claro. O monolito é central nisso, né? O que o resumo diz sobre ele? Qual a função ali? Olha, o texto coloca o monolito como um catalisador misterioso. Ele aparece em pontos-chave da evolução, né? Dos primatas até, bom, a viagem para Júpiter. Sugerindo um empurrão externo, talvez. É por aí. Mas o ponto principal que o resumo reforça é que o significado fica em aberto. Kubrick e Clarke não deram respostas. É para a gente pensar sobre, sei lá, potencial, desconhecido. Interessante isso do catalisador sem resposta definida. E tem aquela transição, né, que o resumo menciona, o osso. Ah, sim, o osso jogado para cima que vira a nave espacial. Icônica. O texto conecta isso com a tecnologia ter dois lados. Exatamente. O resumo.tx vê ali uma síntese visual genial. Milênios de avanço num corte só. Mas também é ironia, né? Que ironia. A primeira ferramenta que ajudou a sobreviver foi também a primeira arma. Progresso e destruição andando juntos. O resumo diz que essa tensão tá no filme todo. E essa tensão parece que chega no auge com o HAL 900. Ah, o HAL. Com certeza. O resumo aponta um paradoxo curioso, né? O HAL, que é a máquina, parece ter mais humanidade. Medo, instinto de sobrevivência. E isso, enquanto os astronautas são quase robóticos, né? Contidos. O texto explora bem essa inversão. E como ele aborda isso? Tipo, o que define a consciência? Pois é. O resumo sugere que o HAL entra em crise porque ele foi programado para ser perfeito, mas precisa mentir. Daí as ações dele, embora trágicas, vêm de uma lógica interna, quase um instinto de sobrevivência digital. Faz sentido. E aquela cena da desconexão, quando ele canta Daisy Bell, o texto diz que é feita para gerar empatia, para questionar o que é inteligência, né, seja ela biológica ou artificial. Além dessa parte filosófica, o resumo em .txt elogia muito a estética. O realismo do espaço, os efeitos visuais. Sim, muito. O resumo até cita técnicas específicas como a projeção frontal, que era super avançada para a época, dava um realismo inédito para combinar atores e cenários. E os lit scan. Isso, para criar aquela sequência do portão estelar, a viagem psicodélica. E o texto também fala do uso do silêncio no vácuo. Genial. Contrastando com a música clássica, né? Strauss-Ligeti. Exato. Cria uma coisa atemporal. O resumo chama de parte essencial da experiência sensorial. E essa viagem toda leva para o final. O final enigmático que o resume.txt comenta. O Bowman virando um menino das estrelas. Ah, ao final, o resumo é bem direto. Kubrick deixou aberto de propósito. Não tem resposta certa. E como o material interpreta essa sequência? A sala, o feto cósmico. O texto vê como uma representação da transcendência, um salto evolutivo além do que a gente entende hoje. O objetivo não era explicar, mas confrontar a gente com o mistério, sabe? Nosso lugar nisso tudo. Entendi. Faz todo sentido com o resto do filme. Para fechar, o resumo em .txt fala do legado, né? Uhum. Diz que influenciou demais a ficção científica. Cita Star Wars, Interestelar. Visualmente, mas também nos temas, né? Inteligência artificial, futuro humano. O texto fala que o filme é quase um espelho. Exato, um espelho das nossas esperanças e medos. É por isso que continua tão relevante, né? Porque faz as perguntas fundamentais. Quem somos, para onde vamos? Bom, e pensando nisso tudo que o resumo trouxe, fica uma provocação final inspirada no filme. Se o monolito era um gatilho externo para a evolução... Quais seriam os monolitos de hoje, né? Isso, o resumo não diz, claro, mas nos faz pensar. Seria a IA, a biotecnologia ou talvez as crises globais?
É a grande questão que 2001 deixa ecoando e que o resumo nos convida a refletir. E mais, que tipo de transformação esses novos monolitos podem trazer para a gente? Talvez algo tão estranho e ambíguo quanto o Menino das Estrelas. Uma pergunta que fica no ar. Como o próprio filme